E aí, galera, tudo bem com vocês? Segue mais uma aula de química, tá bom? Continuamos com compostos oxigenados. Dessa vez, iremos ver aldeído. Beleza, galera? Segue o fluxo. Aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonilo em sua estrutura, tá bom? São produzidos pela oxidação de álcools secundários. Professor, e que danado seria álcools secundários? Olha lá no primeiro vídeo do composto álcool, tá certo? Lá eu mostro os tipos de álcool, se é primário, se é secundário, se é terciário, beleza? E aí, como é que eu faço para identificar se o composto é um aldeído? Simples, ó. Para você identificar que o composto é um aldeído, é só você observar aqui, ó, o grupo carbonila, tá vendo, ó? Isso representa um grupo carbonila. Veja que eu tenho um carbono. Acima desse carbono eu tenho uma dupla ligação e depois eu tenho um oxigênio. E meio inclinado abaixo desse carbono, eu tenho uma ligação simples e um hidrogênio. Isso caracteriza um grupo carbonila, uma função aldeído, tá certo? Professor, e esse R aqui, ele representa um radical. Ele representa outros elementos que vêm antes desse carbono aqui, tá bom? Poderia ser um carbono, poderia ser um hidrogênio. Então, esse radical representa outros elementos que vêm antes desse carbono que faz o grupo carbonila, tá certo? Eu posso observar esse composto dessa forma, como também posso observar dessa forma. Então, um grupo funcional pode ser chamado de aldoxila, de metanoíla ou simplesmente de formila. Beleza, gente? Tá massa? Vamos passar. Ó, nomenclatura. A nomenclatura para os aldeídos segue, segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, obedece à seguinte regra. Primeiro é o prefixo, é a quantidade de carbono que eu observo na minha cadeia principal. Segundo é o infixo, beleza? É o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. E a terminação é -al. Todos os compostos aldeídos termina com -al. O álcool termina com -ol. O fenol pode terminar com benzeno ou fenol mesmo, mas o aldeído termina com -al. Vamos aos exemplos. Ó, identifiquei que é um grupo carbonila, tá vendo? Ó, que realmente é um aldeído. Aldeído tem um carbono dupla O embaixo, um hidrogênio. Veja que só tem apenas um carbono nessa estrutura. Então, se só tem um carbono, eu chamo o bichinho de met, tá certo? Só tem ligações simples, pois só tem um carbono, será an, fica metan. Como é um aldeído, completa-se com al. Então, o nome do bichinho é metanal. Ó, esse aqui, ó, eu vou selecionar a minha cadeia principal, para vocês observarem que é tudo isso aqui, ó, beleza? Veja que acima não tem nada, abaixo não tem nada. Contando, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but. Observa-se que só tem ligações simples, essa é uma ligação simples, essa é uma ligação simples, então fica an. Se eu sei que o composto aqui, ó, que a função é um aldeído, então eu completo com al. Então o nome do bichinho é butanal, butanal, beleza? Vou selecionar a minha espécie de cadeia principal, ó. Selecionei a bichinha aqui, tá vendo? Veja que acima dela tem uma ramificação, ó. Uma ramificação aqui em cima, ramificação aqui embaixo. E aí eu vou observar primeiro essas ramificações, contando os carbonos. Ó, eu tenho um carbono, dois, três, tenho quatro. Veja que no carbono 2, sai as ramificações, ó, tanto para cima como para baixo. Como só tem um carbono em cima, nós chamamos essa ramificação de metil. Como só tem um carbono embaixo, também é um metil. Um metil mais um metil dá dois metis. Então fica 2,2, pois está no carbono 2, dimetil. Por que dimetil, professor? Porque tem duas ramificações de metil, uma em cima, outra embaixo. Aí fica dimetil. But, porque tem 4 carbonos, tá vendo? But, porque tem 4 carbonos. E an, porque só tem ligações simples. E a terminação é al. Desculpa aí o exagero aqui, mas é isso. 2,2 porque está no carbono 2. Dimetil, porque tem duas ramificações de metil. But, porque tem 4 carbonos. An, porque só tem ligações simples. E al, porque é um aldeído. Beleza? Aqui, ó. Deu o nome oficial para os aldeídos. Abaixo. Veja só, isso aqui é muito simples, galera. Muito simples, ó. Vou selecionar a minha estrutura principal, que é essa daqui, tá bom? Ó,
Selecionei. Vejam que acima não tem nada dessa estrutura, abaixo também não tem nada, tá bom? Quando isso acontece, é só contar os carbonos, ó. Um carbono, 2, 3. Então eu tenho 3 carbonos aí, tá bom? Quando eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo? O prefixo é prop, beleza? Muito simples dar o nome a esse composto, tá bom? Ó, o prefixo é prop, beleza? Agora, gente, veja que só tem ligações simples, ó. Ligações simples, ligação simples. Então, o infixo, tá bom? Depois do prefixo é an, que só tem ligações simples. E aí nós identificamos, galera, que realmente essa estrutura é de um aldeído, tá bom? Se é de um aldeído, a terminação é al. Então, o nome desse composto, galera, é propanal, tá bom? Vamos dar o nome agora desse daqui, ó, veja. Dando nome a esse composto é muito simples. Vou selecionar a minha cadeia principal, a minha estrutura principal. Ó, selecionei, tá bom? Beleza? Veja que acima tem uma ramificação. Abaixo dela não tem, tá vendo? Então isso significa que o primeiro passo é nomear essa ramificação para depois dar o nome ao composto, tá bom? Vamos começar a contar os carbonos, ó, a partir da função aldeído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que essa estrutura ela tem 8 carbonos na sua cadeia principal. Se tem 8 carbonos, o meu foco agora é observar a ramificação. Veja que a ramificação está no carbono 5, tá bom? Ó, ela está no carbono 5. Beleza? Então, se ela está no carbono 5, então vai ser 5. Ó, tá vendo? Determinei aqui o 5, beleza? Então, gente, que ramificação é essa? Veja que ela tem C2H5. Isso significa que tem 2 carbonos, tá bom? O número de hidrogênio não importa aqui. O que importa é o carbono. Tem C2. C2 carbonos, o prefixo é et. Se é ramificação, fica etil, beleza? Então, fica 5 etil. Muito bem. Massa? Vamos agora observar que ao contarmos a cadeia principal, nós contamos 8 carbonos. Se é 8, o prefixo se chama oct. Tá bom? Oct. Muito bem. E aí, se observarmos, ó, só tem tracinho, 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 tudo ligações sigma. Professor, e essa dupla aí indo para o oxigênio? Isso não significa nada, isso é da função orgânica aldeído, tá bom? Não conta na hora de dar o nome ao composto, tá certo? Então, vamos observar que só tem ligações simples, então o infixo é al, é an, desculpa, an. E aí eu observo, ó, mais uma vez, que é um aldeído. Se é um aldeído, a terminação é al. Então, o nome do composto, galera, é 5-etil-octanal. Beleza? Muito fácil, tá vendo? Existe uma nomenclatura usual para alguns aldeídos, tá bom? Ela tem função histórica e é dada a partir dos ácidos carboxílicos de estrutura similar aos aldeídos, beleza? Ó, então isso aqui é bem simples, ó. Vocês têm aqui alguns aldeídos e aí tem algum nome histórico, alguns nomes históricos, tá certo? Que é dado a esses compostos, tá bom? Então, um metanal, ele pode ser chamado de aldeído fórmico ou simplesmente formaldeído. Então, toda vez que você vê um metanal, ele também é chamado de aldeído fórmico ou simplesmente ele é um formaldeído por conta do formol, tá bom? Um etanal, ele pode ser chamado de aldeído acético ou simplesmente acetaldeído, tá massa? Ó, o propanal ele pode ser chamado de aldeído propiônico ou simplesmente propionaldeído, tá certo? Ó, o butanal pode ser chamado de aldeído butírico ou simplesmente butiraldeído, beleza, gente? Ó, nós temos o pentanal. O pentanal pode ser chamado de aldeído valérico ou simplesmente valeraldeído, beleza? E o etanodial pode ser chamado de aldeído oxálico. Aff, Maria, quase que não sai. Oxálico ou simplesmente oxilaldeído. Beleza? É isso aí.
Ó, principais aldeídos. Os aldeídos de baixo peso molecular têm odores desagradáveis. Ó, gente, então preste atenção nesse babado. Então, os aldeídos de baixo peso molecular, tá bom? Tem odores desagradáveis. No caso, o formol tem um odor, tem um cheirinho, hein, meu irmão? Que assusta, mano. Então, esse formol ele tem um peso molecular, tá certo? Baixo, tá bom? Ó, o formol, que é uma solução a 37% de formaldeído metanal, tá bom? É utilizado para preservar espécies biológicas e tem uso na indústria de plásticos, resinas e cosméticos. Muito importante o formol, tá bom? Ó, temos também como principal aldeído o acetaldeído, ou simplesmente etanal. É um aldeído utilizado na indústria química em síntese orgânica, tá bom? Em bebidas alcoólicas, a concentração do acetaldeído é importante, pois a presença dessa substância pode ser uma das causadoras da ressaca. Então, cara, vocês que bebem aí, gente, ó, então pode ser causador dessa ressaca a substância do etanol, beleza? Ou simplesmente acetaldeído. Ó, agora, gente, vocês vão fazer esse exercício, tá massa? Leiam aí direitinho, certo? Analise e responda essa questão, tá bom? Essa é a questão 1. A questão 2, tá certo? A questão 3. Só que a questão 3 é aqui, ó. É simples, veja. O formol tem sido utilizado de forma indiscriminada em salões de beleza para processo de alisamento. Qual a função química do metanol no tratamento capilar? E por que ele é tão danoso? Assista o vídeo no link e reproduza um texto dissertativo sobre a temática. Então, na questão 3, vocês vão ter que assistir, tá bom, esse vídeo e fazer um pequeno texto dissertativo sobre a temática. Vocês acham importante usar o formol? É perigoso? Por que é perigoso? Porque as pessoas ainda insistem em usar esse formol. Faça um pequeno teste. Você defende o formol? Você é contra? Aí é com você, tá bom? Beleza? Essa foi mais uma aula de química. Função orgânica. Compostos oxigenados, aldeído. Valeu! Um abraço!